Bom dia, pessoal! Então, hoje nós teremos aí a nossa aula de língua portuguesa. Estamos na semana 3, segunda-feira, 11 de maio de 2020. E como sempre, as nossas aulas começam aí com a indicação de uma leitura. E hoje eu vou fazer a leitura para vocês de Lolô Barnabé, da Eva Furnari, cujas ilustrações também são da própria autora, né? A Eva Furnari, ela, como vocês podem ver, aqui é o rostinho da Eva Furnari. Aqui no canto esse link é uma entrevista, né, da editora Cultura. Nessa sala de visita tem uma entrevista com ela do ano passado, bem legal para quem tiver interesse em ver. E aqui eu retirei do próprio site da Eva Furnari algumas informações sobre ela. Então ela se coloca ali como uma bruxinha, né? Então, caldeirão de bruxarias criativas. Eva Furnari vive dividida entre dois mundos. Um é o mesmo que o nosso, de supermercados, contas a pagar e e-mails a responder. O outro é um mundo imaginário, onde pululam personagens carismáticos, engraçados e ligeiramente melancólicos. Figuras como o coelho poeta Felpo Filva, o inventor acidental Lolô Barnabé, que é a história de hoje que nós leremos, e a bruxinha Zuzu. O tempo inteiro surpresa com os estranhos poderes da sua varinha mágica. O acesso para esse mundo de criança é um mistério para a própria Eva. Olha o que ela diz. Eu me concentro, imagino um lugar e vou vendo os personagens que aparecem no processo que não é racional. Explica. Já para os leitores, o caminho é mais simples. Os livros do autor estão espalhados por livrarias, bibliotecas e escolas de todo o Brasil. São mais de 60 títulos, que juntos já venderam mais de 3 milhões de exemplares. Não só por aqui, mas também no México, Equador, na Guatemala, na Bolívia e na Itália. Na Inglaterra, inclusive, Felpo Filva foi traduzido como Fuss McFlops, recentemente pela prestigiada editora Pushkin Books. As obras de Eva também foram agraciadas com os principais prêmios para a categoria, entre eles 7 jabutis, que é o Oscar da literatura infantil. O próximo livro que eu quero ler para vocês, turminha, é Felpo Filva. É um livro fantástico que a professora gosta muito, né? E eu quero ler para vocês logo que voltarem às aulas. Eva Furnari não é brasileira. Ela nasceu em Roma, na Itália, em 1948, mas veio para São Paulo ainda pequena, aos 2 anos, com sua família. Desde criança gostava de desenhar e rabiscava o tempo inteiro. Na adolescência, fez cursos para se aprimorar e mais tarde estudou arquitetura. Na Universidade de São Paulo, concluiu a graduação com o estudo sobre livros ilustrados sem texto e depois de formada foi lecionar artes no Museu Lazar Segal. Então todas essas informações eu tirei aqui, ó, dos próprios sites da Eva Furnari. Ela tem muita coisa legal, tem as obras dela, né? Então vale a pena vocês acessarem aí para ler. E hoje nós estamos falando aí do Lolô Barnabé. O Lolô Barnabé, né, essa história, ela começa no tempo das cavernas. Lembra? A gente já viu vários filmes sobre o tempo das cavernas, né? Mas o tempo passa e as coisas mudam. Ele constrói uma casa, faz móveis, inventa eletrodomésticos. Ele é feliz, mas nem tanto. Vamos ler essa história? Olha só, a professora gosta muito dessa frase aqui. Ele é feliz, mas nem tanto. Será que nós também temos coisas, né? A gente ganha presente, tem a nossa casa, tem um cafezinho da manhã, né? Nessa manhã gostosa de outono. A gente é feliz, mas parece que sempre falta alguma coisa, mas nem tanto. Vamos ver por que o Lolo, eu nunca sei como falar, eu falo Lolo Barnabé, mas deve ter pessoas que falam Lolô Barnabé. Eu
Lolo Barnabé, tá? Então fica aí a critério de vocês ouvirem Lolo ou Lolô Barnabé. Vamos ver por que ele é feliz, mas nem tanto. O que é que está faltando na vida do Lolo Barnabé para ele ser feliz completamente? Será que é possível isso, ser feliz completamente? Vamos lá para essa história muito divertida, muito engraçada e também muito reflexiva. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem chamado Lolo Barnabé. No princípio, Lolo parecia ser um sujeito meio bronco. Com o tempo, porém, todos foram percebendo que ele tinha muitas qualidades. Era inteligente, criativo, entusiasmado, cheio de ideias novas e nada preguiçoso. Esse daqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, é o Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa. Ela era um amor. Gentil, carinhosa, bem-humorada e também super inteligente. É claro que eles tinham se casado por amor. Depois de passar uma lua de mel maravilhosa nas montanhas da Pedra Lascada, o casal escolheu a melhor caverna da região para morar e começou a vida do dia a dia. No primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé. O menino era uma gracinha, alegre e brincalhão. Toda noite a família se reunia em torno da fogueira e assava a carne. O filho, depois de comer, se aninhava no colo da mãe para escutar as histórias que os pais contavam. No final, eles agradeciam à natureza o alimento e tudo mais que tinham recebido e iam dormir. Eram muito felizes. Ó, o Finfo, a Brisa, o Lolô, né? E eles eram felizes, vejam que a vida era bem simples. Eram felizes, mas nem tanto. A caverna era fria e úmida, e além do mais, não tinha porta. Os ursos e as onças podiam entrar a qualquer momento. Para resolver esse problema, o casal decidiu construir uma casa com porta e fechadura. Lolo, que era um sujeito habilidoso, fez um lindo sobradinho no alto do morro. Brisa queria que a casa fosse amarela, e como ele amava a esposa e queria vê-la feliz, inventou a tinta amarela. Assim que a tinta secou, a família se mudou para lá. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava mais de se vestir com peles de animais. Aquilo pinicava sua pele. Nessa ocasião, ela teve uma ideia genial. Faria roupas usando tecidos macios como algodão e a lã. Começou pelo vestido, depois criou o sutiã, a calcinha, a camiseta e a bermuda. Mais tarde foi a calça jeans, a camisa e a cueca de bolinhas. A parte dos calçados ficou com o Lolo. Todos estavam felizes, mas nem tanto. As roupas ficavam jogadas pelo chão e Brisa detestava aquilo. Ela discutiu o problema com o marido e os dois juntos bolaram algo novo. Um móvel com muitas portas e gavetas e belos puxadores cromados. O nome da invenção não era muito criativo. Guarda-roupa. Mas a coisa era boa, simples e prática. E Finfo adorou, pois agora tinha mais um lugar para brincar de esconde-esconde com o pai. Até agora muito parecido com a nossa história, não é mesmo? Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo tinha feito uma bagunça danada para construir o guarda-roupa e Brisa ficou brava. Aí então ele inventou a vassoura, mas a esposa ficou mais brava ainda, quase lhe deu umas vassouradas. O marido não entendeu por quê. Essa foi a primeira briga séria do casal. Depois disso, Lolo decidiu trabalhar fora de casa. Assim que surgiu a oficina. Tempos depois, numa bela manhã, Brisa olhou para o pijama sujo do filho e achou que era hora de pararem de dormir no chão. Lolo, que adorava desafios, foi logo pensando em algo novo. Será que uma coisa quadrada, com 4 pés embaixo e uma macia por cima, seria a solução? O que seria essa coisa quadrada, com 4 pés e uma coisa macia no chão? Correu para a oficina nova e fez um móvel adorável.
É isso mesmo, a cama, uma de suas melhores invenções. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Eles almoçavam e jantavam em cima da cama, e os lençóis, cobertores e travesseiros ficavam imundos. Será que a Brisa gostava dessa sujeira? Vocês aí, né, que tem as mamães que adoram fazer faxina, igual a professora aqui? Não gostava. Então, Lolo fez a mesa. Fez a mesa, mas não fez cadeiras. Na hora do almoço, houve reclamações, pois era chato fazer as refeições em pé. Nesse dia, ele não comeu sobremesa. Correu até a oficina para resolver o problema. Construiu uma cadeira para cada um e foi um sucesso. A coisa era tão confortável que ele passou 15 minutos sentado. Lolo andava trabalhando tanto que nem tinha tempo de aproveitar as próprias invenções. De repente, lembrou-se que era seu dia de apanhar a lenha para a fogueira do jantar. Deu-lhe uma preguiça danada. Será que não tinha um jeito mais prático de cozinhar? Nesse dia, Lolo inventou o fogão a gás. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. O fogão facilitava bastante o preparo das refeições, mas ainda precisava apanhar água no rio, trazendo baldes pesados, um de cada vez. Marido e mulher pensaram, não tinha um modo mais fácil de fazer aquilo? Foi aí que inventaram a torneira e a água encanada. E já tinha inventado a água encanada, fizeram logo banheiro para não ter de ir no mato à noite sozinhos. Lolo dedicou-se totalmente e o resultado compensou. O banheiro ficou maravilhoso. Era moderno e tinha de tudo. Sabonete, esponja, shampoo, condicionador, papel higiênico, pente, escova, secador de cabelos, grampo, desodorante, algodão, cotonetes, esparadrapo, lano de barbear, loção pós-barba, batom, perfume, creme hidratante, talco comprimidos para dor de cabeça. Finfo adorou tudo que o pai tinha inventado, menos a pasta e a escova de dentes. Porque será, né? No dia da inauguração oficial do banheiro, eles passaram horas fazendo caretas no espelho. Olha lá eles. Olha que bonito. Fazendo caretinha no espelho. Lolo estava ficando com mania de inventar e isso dava muito trabalho. Não sobrava tempo de ficar com o filho. A mãe, então, resolveu ajudar o marido na oficina para que ele pudesse voltar mais cedo do trabalho. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa e Lolo chegavam em casa cedo, beijavam o filho, mas depois ainda precisavam fazer o jantar, lavar a louça, a roupa, passar pano no chão. A casa deles agora era limpinha, confortável, tinha comida gostosa, mas era uma trabalheira sem fim. Acharam que a solução definitiva era facilitar ainda mais as tarefas do lar. Dessa vez eles inventaram os eletrodomésticos. Micro-ondas, centrífuga, forninho, batedeira, sanduicheira, liquidificador, espremedor, aspirador de pó e computador. Máquina de lavar roupa, louça, secadora, geladeira e freezer. E no fim de semana, quando finalmente eles iam descansar, perceberam que tinham esquecido de inventar a tomada. Lolo, então, trabalhou sábado e domingo sem descanso e na segunda-feira pôs tudo para funcionar. Como vocês já sabem, todos ficaram felizes, mas nem tanto. De tempos em tempos, um ou outro aparelho encrencava e isso era uma dor de cabeça. Eles tinham se acostumado com as maquinetas que faziam tudo e ficavam com preguiça de fazer trabalhos manuais. Preguiça de lavar roupa no tanque, lavar a louça na pia, fazer maionese bater nos ovos com um garfo, espremer laranjas, etc. Além do mais, agora a família era chique e elegante. Lola andava de terno e gravata, a Brisa usava vestido de seda, salto alto e Fifo usava gel no cabelo. Eles não queriam mais andar de qualquer jeito, despenteados, sem perfume, com roupa amarrotada. Não ficava bem. Vejam só que evolução, pessoal. Ó. Mas será que eles estão felizes? Foi por isso que Lolo acabou inventando o ferro de passar. Essa foi sua pior invenção. Eu também concordo. Vocês não concordam? O eletrodoméstico, além de não fazer o serviço sozinho, dava trabalho, queimava os dedos e corria o risco de incendiar a casa. Bem que Lolo tentou fazer algo parecido com uma máquina de lavar, onde bastava jogar a roupa dentro, apertar o botão e sairia passada. Mas não deu certo.
Lolo então entrou em crise. Ficou nervoso, inseguro. Para provar para si mesmo e para sua família que continuava sendo o grande inventor, ele construiu algumas bobagens. O rádio, o ventilador, o abajur, o celular e o despertador. Isso, porém, não foi suficiente. À noite, ele continuava preocupado com o fracasso do ferro de passar. No dia seguinte, foi cedo para a oficina e procurou fazer coisas alegres para esquecer o assunto. As invenções desse dia foram as mais divertidas. Ele inventou brinquedos para o filho. Bola, pipa, peteca, fantoche, estilingue, peão e ioiô. Depois foi o cavalo de pau, a bicicleta, o patinete e, por fim, uma caixa especial com imagens luminosas. A televisão. E no dia seguinte criou um videogame. Finfa ficou super feliz. Vocês também não ficariam? Lolo, porém, só esqueceu em segurança uma semana depois, quando inventou um brinquedo para si mesmo, o carro. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Finfo brincava bastante, assistia muita TV, jogava um bocado de videogame, comia uma porção de petisco, mas continuava sentindo falta do pai e da mãe. Todos os dias, por volta das 4:30 da tarde, o garoto se deitava no carpete da sala e não fazia mais nada. Apenas esperava a chegada dos pais. Quando Brisa e Lolo vinham da oficina, Finfo estava louco para brincar, mas os dois chegavam tão cansados que não queriam saber de conversa. Também não queriam preparar o jantar, pediam pizza por telefone. A família sentava-se em frente à televisão e não fazia mais nada. Aquela caixinha luminosa tinha sido a invenção mais hipnotizante de Lolo. Eles não sabiam, mas ela tinha o estranho poder de deixá-los meio esquecidos. Esqueciam de dormir, de conversar, de brincar, de se abraçar e às vezes até de fazer xixi. Certa vez, no começo da noite, acabou a luz. Os aparelhos da casa pararam de funcionar e tudo ficou mergulhado numa grande escuridão. Eles não sabiam bem o que fazer. Finfo, que estava acostumado com a luz elétrica, correu assustado para junto da mãe. Por sorte, Brisa já tinha inventado as velas de aniversário e logo acendeu uma. Lolo então falou para a mulher: "Vou criar o gerador." Brisa, porém, discordou do marido. "Lolo, agora chega. Não precisa inventar mais nada. Já temos coisas demais." O marido insistiu: "Vou criar o gerador." A mulher continuou discordando. Lolo suspirou, bufou, reclamou, mas depois achou que ela tinha razão. É verdade, já temos coisas demais. Nessa noite, foram até o quintal e acenderam uma fogueira. Ficaram olhando o fogo, pensando na vida. Depois Lolo contou uma história e Brisa contou outra. Finfo ouviu tudo aninhado no colo da mãe. Eles estavam felizes, mas nem tanto. Lembraram-se com alegria de um costume bom e antigo: agradecer à natureza tudo o que delas recebiam. Olha lá. E nós temos aqui uma errata, sabe? O Núrcio, esse daqui, ó, é o assistente da Eva Furnari, certo? E ele tá falando para nós: "Sou o Núrcio, assistente e revisor da escritora Eva Furnari. Me desculpem, mas furou o pneu da minha lambreta e eu cheguei atrasado. Não deu tempo de fazer a revisão desse texto. E por isso ele saiu com 2 erros. O computador entrou na lista de eletrodomésticos. Sem comentários. 2. Ela não falou da internet, a invenção mais espetacular de todas. Espero que o seu Lolo não reclame." Fofoca da Naricota. Dizem que a autora se inspirou em seu assistente para dar nome a um personagem, a Núrcia. Eu soube por fontes fidedignas que o Núrcio ficou magoado com isso. Não pelo fato de ela usar seu nome, mas pelo fato de ter usado numa bruxa. E aí, pessoal? Gostaram da historinha, Lolo Barnabé? Tem muito a ver com a gente, não tem? A gente também é feliz, mas nem tanto, né? E vejam só, teve que vir a escuridão, né? Para eles poderem
voltar a se aninhar, voltar a conversar e agradecer a natureza por tudo que eles retiram, né? Bom, vamos continuar. Fica aí a indicação da leitura. Vamos agora trabalhar. Vamos trabalhar. Então, nós temos aí relato de experiência. Nós vamos continuar com o nosso gênero, que é o relato de experiência. O que esse gênero tem de bacana, né? O que ele tem de diferente? Então, ele tem algumas características, né? O texto sempre escrito em primeira pessoa, né? Alguém relatando a experiência dela vivida, né? O segundo, o narrador participa da história. O narrador é o autor e ele participa da história. Essa é uma outra característica. E na maior parte do texto ele é escrito no passado, porque conta fatos que já aconteceram. Nós utilizamos muito o relato de experiência no dia a dia quando contamos acontecimentos da nossa vida. Então, os temas do relato de experiência são os mais variados. Então, pode ser brincadeira, pode ser algo triste, né? Um passarinho, um gato que morreu, pode ser algo inusitado, né? Uma árvore que cai, uma fruta gigante, então, ou uma arte que vocês aprontaram. Nós usamos muito no dia a dia o relato de experiência na oralidade, conversando, né? E é um gênero que também pode ser escrito, como no dia de hoje. Hoje, a atividade, né, nós vamos conhecer a atividade 3, nós vamos conhecer o Dr. Varela, que nós já conhecemos. E ele escreveu um livro que é chamado Nas Ruas do Brás, com relatos de suas experiências. E nós vamos ler um texto dele que se chama Na Traseira do Caminhão. Então, primeiro, vocês vão fazer aí a leitura do texto, tá vendo? Na Traseira do Caminhão. Ele está no livro Muitos Textos, Tantas Palavras, nas páginas 151 a 153. Então, vai terminar aqui na página 153. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a primeira leitura, eu vou fazer junto com vocês, para vocês poderem conhecer o texto, tá? Depois, nós vamos responder as questões. Vocês vão lá para o livro do SESI de língua portuguesa, vão ler com atenção as questões A, B, C, D, da página 48 e respondê-las. E por fim, nós vamos fazer a correção. Então vamos agora para o primeiro momento da nossa aula, que é a leitura do texto. Eu coloquei aí, eu achei o texto na internet e coloquei para vocês poderem acompanhar, mas vocês podem acompanhar a leitura no próprio livro de vocês, tá? Mas quem quiser também pode acompanhar na própria tela do computador. Na traseira do caminhão. Quando eu tinha 7, 8 anos, virou moda na Henrique Dias chocar caminhão. Pendurar-se na traseira do veículo e saltar na virada da esquina. Uma vez choquei o caminhão de lixo e quando pulei na frente de casa, meu pai, que chegava do trabalho, estava parado no portão com cara de quem não gostou da gracinha. Recebi o mais detestável dos castigos. Domingo inteiro de pijama na cama. Cabeça dura, repeti a façanha outras vezes, até que decidi chocar a caminhonete do seu Germano, o alemão da fábrica em frente, só para me exibir para os meninos que morreriam de medo dele. Sentei na calçada ao lado da caminhonete. 2 operários puseram umas caixas na carroceria. Seu Germano, saindo para o almoço, deu a partida. Eu, pendurado atrás. Infelizmente, na esquina, em vez de diminuir a velocidade, ele acelerou. E me faltou coragem para pular. Fomos na direção do Largo Santo Antônio, cada vez mais depressa. Eu com os ossos batendo na lateria, morto de medo de cair. Ao chegar no largo, 2 senhoras me viram naquela velocidade e gritaram para parar. Seu Germano nem ouviu. Com os braços cansados, fiz um esforço para saltar para dentro da carroceria. Mas a caminhonete pulava feito cavalo bravo nos paralelepípedos da rua e eu não consegui. Tentei de novo e não deu. Mais uma vez, pior ainda.
Então fiquei apavorado. Achei que ia morrer e que meu pai ia ficar muito triste, porque ele sempre me dizia: Deus me livre de perder vocês. Talvez o medo da morte tenha me dado força na quarta tentativa. Esfolei a canela inteira, mas consegui passar a perna e impulsionar o corpo para dentro. Caí no meio das caixas, com o coração acelerado, e chorei. Quando a caminhonete parou na porta do seu Germano, achei melhor ficar quietinho entre as caixas até ele voltar para a fábrica depois do almoço. Também não deu certo. Ele resolveu descarregar a caminhonete e me encontrou escondido. Tomou um susto tão grande que até pulou para trás. Menino, como veio parar aqui? Expliquei que só queria chocar até a esquina, mas a velocidade tinha sido tanta. Ele ficou enfesado e disse que ia contar para o meu pai. Pedi para não fazer isso porque eu ia apanhar, mas ele não se importou. Falou que era merecido até. Mostrei as pernas esfoladas. Ele não se comoveu. Por fim, contei dos domingos de castigo na cama. Nesse momento, brilhou um instante de compaixão no olhar dele. Seu pai deixa você de pijama deitado o domingo inteiro? Só quando eu desobedeço muito. Está louco? Teu pai é severo como o meu na Alemanha? Entre na caminhonete que eu te levo de volta. No caminho, ele me deu conselhos e me contou do pai. Achei que os castigos do pai dele eram muito piores. O meu nunca tinha me trancado no guarda-roupa a noite inteira. Seu Germano concordou em manter segredo desde que eu prometesse nunca mais chocar veículo nenhum. Desde então, apesar do jeito bravo, ele ficou meu amigo. Quando me encontrava, às vezes dizia: Não vai esquecer, menino que cumpre a palavra merece respeito. Drauzio Varela, Nas Ruas do Brás, São Paulo, Companhia das Letrinhas, o ano é 2000. Então, no texto de hoje, nós temos aí um relato de experiência do Dr. Drauzio Varela, que nós conhecemos aí da televisão, da internet, das mídias, né? Então, ele conta a história de quando ele tinha 7, 8 anos. E vejam só, virou moda na Henrique Dias chocar caminhão. Como assim? Chocar caminhão? O que seria chocar caminhão? Pela leitura do texto, a gente consegue entender o que isso quer dizer? Será que ele tinha uma galinha gigante e sentava em cima do caminhão? Não, né? Chocar é de choque, né? Vem de choque. Era o linguajar que eles utilizavam ali. Chocar era pendurar-se, pegar rabeira, né? Aqui para nós, no interior, nós conhecemos como pegar rabeira, mas crianças, não façam isso, pelo amor de Deus, que não dá certo, tá? É a história do Dr. Drauzio. Vocês viram que na história ele se dá mal, quase, né, sofre aí um acidente grave. Então, por favor, não façam isso em casa. E na Henrique Dias, o que será Henrique Dias? Pelo contexto a gente consegue entender, né? A gente consegue entender o que é Henrique Dias? A Henrique Dias aí, pelo contexto, nós vemos que é o quê? O nome da rua onde o Dr. Drauzio morava, ou era no bairro aí do Brás, né? Que é um bairro grande de São Paulo, no centro de São Paulo. Então, chocar caminhão era o quê? Ele explica logo em seguida no texto. Pendurar-se na traseira do veículo e saltar na virada da esquina. Então, por que saltava na virada da esquina? Porque é o momento em que o carro diminui a velocidade, né? Parando, normalmente para, então é possível saltar aí sem se machucar. Mas o que aconteceu nessa história? Deu certo para o Dr. Drauzio? Não deu. Mesmo o pai dele tendo visto ele um dia, dado o castigo, que era ficar de pijama na cama o domingo inteiro, ele foi lá e ainda fez um desafio, né? O seu Germano, que era um alemão muito bravo. Bom, eu quero que vocês façam o quê? Que vocês leiam mais uma vez esse texto com calma, né? Para poder entender todo o contexto. Lembrem-se que a professora sempre fala, a primeira leitura é para a gente conhecer o texto, olhar aí, a gente
na primeira leitura, nós vamos ver o que acontece. Na segunda leitura é que a gente passa a compreender esse texto. Normalmente a gente vê algum detalhe que a gente não viu na primeira leitura. Na terceira é que a gente realmente, de fato, ali está preparado para responder as questões da atividade. O texto em si já é bom, mas aqui, como nós estamos aprendendo um gênero, nós temos que responder questões, né? Que eu sei que é a parte que vocês não gostam, mas não tem jeito, é aula de língua portuguesa e nós vamos responder questões? Sim. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. As questões. Vocês vão ler, ó. Vejam aí que tem as instruçõezinhas. Faça a leitura de cada questão com atenção. Responda calmamente, sem pressa, gente, sem pressa, prestando atenção no que escreve. Sempre que necessário, releia o texto no momento da resposta. Leu a pergunta, não lembra de cabeça a resposta? Volta no texto, gente, sem preguiça, por favor, please. Ao terminar de escrever, leia a sua resposta para ver se há erros de português para serem corrigidos e se é possível compreender a resposta. A professora sempre fala isso para vocês. Leiam o que vocês escreveram. Qualquer pessoa que estivesse olhando o livro de vocês consegue entender o que vocês responderam? Sempre comecem a resposta pela pergunta, porque é mais fácil de entender o que você quer dizer. Sempre iniciem a resposta com letra maiúscula. Não se esqueçam da pontuação. Capricho nessa letra. Ainda hoje, mais tarde, a professora irá enviar aí algumas atividades para vocês melhorarem essa letra. Então, a primeira pergunta é: nesse texto, o autor relata um fato real? Então, o texto na traseira do caminhão, do Dr. Drauzio Varela, ele está relatando fato real? Sim? Não? Como você descobriu? Então, vai voltar lá no texto. Qual foi a pista, né? O que está escrito no texto que fez você descobrir que era um fato real? Então, você vai começar lá. Sim, o autor relata um fato real porque... Ou não, o autor inventou a história. Por quê? E me respondam por quê. Resposta completa, hein? Não é porque está em casa que pode responder qualquer coisa, não. Letra B. O narrador participa da história? E aí? O narrador, aquele que conta a história, é também participante? Ele escreveu em primeira pessoa? Ele escreveu em terceira pessoa? Você justifica a sua resposta. Sim, o narrador participa da história porque escreveu em primeira pessoa? Não. O narrador não participa da história porque escreveu em terceira pessoa? Vocês vão aí me responder. Sempre resposta completa. Letra C. Existem falas de outras pessoas que participam do relato? Como você sabe? Grife no texto, então vocês vão voltar lá no texto. Então vejam só. Vocês vão ter que responder se tem várias questões aí. Tem duas, né? Existem falas de outras pessoas na participação do relato? Sim ou não? Como você sabe? Por quê? E responde. E vocês vão voltar lá no texto e grifar como o autor registra essa participação. Quais sinais gráficos eles utilizam? Lembra que a gente já viu isso, né? Existem textos que, para marcar a fala do personagem, ele utiliza aspas. Existem textos que utiliza travessão. Existem textos que escreve em itálico. Lembra aquela letrinha deitadinha? Escreve em itálico as falas ou pensamentos do personagem. Então, vocês vão olhar no texto, vão ver se foi utilizado travessão, se foi utilizado aspas, né? De um modo de identificar, ou se usou outro recurso gráfico ou escrito para mostrar que existe fala aí nesse texto. E grifem nos textos. E a última questão é de opinião pessoal. O que você achou dessa história? Você acha que foi um acontecimento relevante na vida do autor? Então, essa questão não tem certo ou errado, só não pode ser fora do contexto, né, gente? Tem que ser em relação à história que vocês leram. Você gostou dessa história? É uma questão de opinião. Você gostou da história?
Olha, eu achei a história legal, divertida. Eu não gostei muito da história, não. Então, vocês vão colocar isso. E você acha que foi um acontecimento relevante na vida do autor? Então, sim, acredito. E vai dizer por que vocês acham que foi relevante. Né? O que o autor escreve para dizer que que esse acontecimento foi importante na vida dele. Tá? Lembre-se, as respostas que eu vou dar logo em seguida nunca serão iguais de todo mundo. Né? Na correção vocês vão ver isso. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Agora vocês vão pausar esse vídeo, tá? E vão responder as questões. Então, voltem lá para as questões, voltem para o texto, leiam, deem uma pausa e depois vocês vão olhar a resposta, que é o terceiro momento da nossa aula de hoje, tá ok? Tá bom? Então, pare um pouquinho, mas não é para descansar, não. É para responder as questões. Vamos lá, pessoal? Já responderam? Capricho na letra? Voltaram no texto? Grifaram o texto? Depois tira uma foto da parte aí em que vocês grifaram e manda no nosso grupo para a professora constar aí a presença de vocês e o registro da atividade. Bom, vamos lá para a correção. Na letra A, nesse texto, o autor relata um fato real? Como você descobriu? Claro, né, gente? Sim, relata um fato real, porque aconteceu com o próprio Dr. Varela quando tinha entre 7 e 8 anos. É o próprio Dr. Drauzio contando a história dele de quando ele era criança. B. O narrador participa da história? Justifique sua resposta. Lógico, né? O narrador participa da história porque a narra em primeira pessoa. Olha lá, a professora até copiou um trecho para justificar, porque está pedindo para justificar. Quando pede para justificar, vocês precisam retirar do texto, né, a parte em que faz você concluir a sua resposta. Então, a professora colocou ali, ó, 2 pontos, abre aspas, quando eu tinha 7,8 anos. Por que que tem esse sinal aqui, ó, tá? E os 3 pontinhos, porque continua a história. Então, sempre que continuar a história, vocês precisam pôr esse sinal para a gente entender que você retirou do texto. Ó, retirou do texto tem que pôr em aspas, tá? E para vocês virem que continua essa frase, mas não era necessário colocar aqui. C. Existem falas de outras pessoas que participam no relato? Como você sabe? Grife no texto com o autor, como o autor registra essa participação. Então, sim, existe a fala do pai do Dr. Drauzio, né, quando ele fala, Deus me livre se eu perder vocês. Como é a fala e não é o diálogo dele, vejam que está marcado com aspas, né? Porque é um pensamento do doutor, é o doutor pensando no pai que fala, Deus me livre eu perder vocês. E o diálogo com o senhor Germano, né? Toda aquela conversa que ele tem, que é marcado pelo quê? Pelo travessão. E como eu consigo descobrir? Olha lá. É possível saber pelo uso de aspas e travessão no texto. E por fim, o que achou dessa história? Você acha que foi um acontecimento relevante na vida do autor? É a opinião pessoal de cada um. A professora não vai colocar aqui, porque senão é perigoso vocês copiarem para deixar tudo bonitinho no caderno de vocês. Eu conheço vocês. Vocês adoram copiar da lousa, agora do computador. Né? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje, da história de hoje. Fiquei muito feliz, né, de mais um dia estar aí junto com vocês. Gostaria de estar presencialmente com vocês. Quando vocês ficam distraídos, não olham para mim e eu canto para vocês? Olha para mim, veja a alegria que estou, né, pessoal? Muita saudade infinita de vocês e até amanhã com a nossa aula de matemática. Beijinho no coração de vocês, bons estudos e até amanhã.